Pois é, são 10 horas e 6 minutos, a gente volta a falar de economia. A prévia do PIB indica uma alta do Produto Interno Bruto do país de 0,33% em dezembro e de 4,5% em todo o ano passado. Para entender esses números, a gente conversa agora com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Crifuri. Professor, seja muito bem-vindo aqui à CNN. Eu queria entender esse número que parece muito positivo, mas considerando, é claro, que a gente passou por uma pandemia e também que agora a gente tem uma inflação alta de 2 dígitos e também juros de 2 dígitos, professor. Bom dia. A gente tem que pensar assim, na margem, bem para dezembro, novembro e dezembro, até que o PIB não foi mal, não. Foi 0,5 o IBCBR no mês passado, desculpa, o que saiu de novembro e agora saiu de dezembro 0,3. Então, no finalzinho do ano, aparentemente deu uma recuperada. Mas se a gente pegar o quarto trimestre do ano passado, o crescimento vai ser próximo de 0, tá? Então, houve uma desaceleração da economia no segundo semestre e viemos aí com alguns PIBs negativos já, mas muito ligeiros, até todos ao redor de 0. Então, a economia cresceu forte no primeiro tri, depois parou no segundo, terceiro e quarto tri e está ao redor de 0. O número para o ano é meio enganoso, está dando 4,5% de crescimento a expectativa, mas é quase igual à queda que teve no ano anterior, por causa da pandemia, que foi 4,1%. Então, se você pegar os 2 anos, também está meio que 0 a 0. Então, eu te falo que a economia está meio parada, quase estacionária, assim, ao redor de 0, e a perspectiva para o 2022 é por aí também. Professora Priscila Yazbek, nossa analista de economia, tem uma pergunta para o senhor, Pri. Professor, bom dia, obrigada pela entrevista, bom dia Luciana, bom dia a todos que nos acompanham, já tinha falado bom dia para o Evandro antes. Professor, a leitura que muitos economistas, analistas do mercado fizeram é que os dados setoriais do IBGE, de comércio, indústria e serviços, vieram acima do esperado, mas agora vem esse IBCBR, então, do Banco Central abaixo do esperado. Com isso, reforça a expectativa de que o PIB de 2021 fechado fique dentro do que o mercado já estava esperando, não tem uma revisão de expectativa para cima. E mais que isso, eles dizem que isso já alerta e deixa uma atenção para o que está por vir em 2022. Queria te perguntar justamente dessa expectativa aí para o ano. A gente tem juros altos, inflação alta, com essa recuperação da economia dentro do esperado e não acima do esperado, dificulta ainda mais o nosso avanço nesse ano de 2022? Bom dia. Olha só, não tem nenhum dado para janeiro ainda, só tem vendas de comércio, produção de veículos que foi muito ruim, tá? Sob relação ao final do ano passado, o IBCBR veio 0,3, o consenso era 0,5, mais ou menos em linha. E para o trimestre, o IBCBR está dando, para o quarto tri, ao redor de 0 também. Então, mesmo você tendo alguma recuperação na indústria, teve um número forte nos serviços e a venda do comércio veio no 0 a 0, tudo junto está mostrando que a economia está bem próxima da estabilidade. Não tem, como eu falei, não tem muito dado ainda de atividade para o próximo ano, mas para esse ano agora. Mas os dados de confiança de janeiro, confiança da indústria, do serviço, do comércio, todas vieram negativas em janeiro, o que é um mau sinal para o trimestre que está começando agora. Então, além disso, a gente vê que há uma preocupação grande com a inflação no mundo inteiro, tá? Ontem foi divulgado o CPI dos Estados Unidos, que a inflação deles foi 4,7, mais uma vez recorde aí de alta. Foi a maior inflação desde 1982, então a maior inflação em 40 anos. E isso está fazendo com que o mercado recalibre o que eles esperam de crescimento dos juros nos Estados Unidos, o que geralmente é ruim para países emergentes, tá? Aqui no Brasil a gente já começou a subir os juros muito antes e já estamos próximo do pico, mas de qualquer maneira isso indica que a política monetária não vai ajudar a economia a crescer nesse ano. Com relação à política fiscal, talvez tenha alguma ajuda para o crescimento, por ser um ano eleitoral e pelos estados no ano passado terem feito bastante caixa, entendeu? Então, esse ano a gente pode ter alento pelo lado fiscal para o crescimento do PIB por ser ano eleitoral.
Professor, a gente viu o resultado do setor de serviços positivo, né, se compararmos com o ano de 2020, ao fechar o ano de 2021. Comércio ainda patinando um pouco, a indústria registrando também um pouquinho acima da média do que era esperado. Mesmo com esses resultados positivos para alguns setores, o senhor entende ainda que está faltando fôlego, mesmo para o setor de serviços, que teve uma alta até ali predominante em relação a 2020? Então, olha só, essa é uma boa pergunta. A gente tem que ver que houve uma defasagem do setor de serviços para recuperar. Então, a indústria recuperou muito forte e desde julho está patinando. E o setor serviço, ele, por ter tido o isolamento social por mais tempo, ele que está recuperando por último. Então, esse número de crescimento de 10% é um pouco enganoso, porque é a recuperação da Covid que vem um pouquinho mais atrasada no setor serviço. Mas o restante da economia, o setor industrial, que teve uma demanda muito forte logo depois da pandemia, ele está com falta de peças. Então, esse problema de ter uma queda de 24% na produção de veículos em janeiro, em relação a janeiro do ano passado, é porque está faltando peças. Está faltando principalmente componentes eletrônicos, não só para os automóveis, mas para toda a indústria. Então, mesmo com demanda, o setor industrial não está conseguindo crescer por causa dessa questão de logística. Há, no mundo inteiro, falta de peças para o setor industrial, o que tem gerado essa inflação alta. A inflação do setor industrial foi acima da média da inflação, foi 12% ano passado, enquanto 10% da inflação como um todo. Então, o setor industrial está com esse problema aí de falta de insumos, tá? Professor, eu queria uma ajuda para entendimento macroeconômico mesmo. O senhor ainda agora citou os números dos Estados Unidos, que também enfrentam uma situação bem difícil, e essa é a situação do mundo inteiro, pós-pandêmico. Eu lhe pergunto, muita gente fala, mas está vendo, aconteceu também nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa. Dá para comparar a economia norte-americana com a nossa economia, do ponto de vista de ser atrativo mesmo o país? Dá para fazer essa comparação? Então, se for comparar o que está causando inflação, são as mesmas causas, tá? Então, a única diferença que o Brasil teve em relação a esses países é que houve o problema da energia elétrica no passado. Mas aqui está tendo bastante problema por causa de combustíveis e bastante problema no setor industrial, como eu já falei. Igualmente está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, tá? A Europa está com essa questão seríssima lá do gás da Ucrânia, né? Do gás da Rússia que está passando pela Ucrânia, como está tendo essa ameaça de conflito entre Rússia e Ucrânia, o setor energético está bastante complicado, ok? Então, você me pergunta as diferenças. Em termos de inflação, a diferença não é muito grande. Um ponto que poderia ter ajudado o Brasil, mas não ajudou, foi o câmbio, tá? Como os commodities estão subindo muito, os energéticos, os agrícolas, em geral, quando isso ocorre, o real se aprecia, ele fica mais forte porque a gente exporta muita commodity. Isso não aconteceu no ano passado, então isso agravou um pouco o problema aqui da inflação. E, surpreendentemente, o câmbio está até apreciando, chegou a apreciar perto de 10% no último mês, no momento que há tensão lá fora por causa dessa questão aí que eu falei do Fed ter que subir mais os juros do que esperado. Então, surpreendentemente, o real em janeiro performou bem. Então, esses setores de energia foi negativo na inflação de janeiro. A gasolina caiu um pouco, a energia elétrica caiu um pouco. Eu acredito que foi por causa do câmbio. Mas eu não estou tão otimista para o câmbio para o restante do ano, por causa dessa questão da política monetária americana e também por causa de sempre há ruídos no ano de eleição que afetam aí os ativos financeiros. Professor, Elisa, falando por aqui, obrigada, viu, mais uma vez pela presença. Quando a gente fala de PIB, a gente fala muito dos setores, né, dessas questões macro, ao agro, a indústria, o setor de serviços. Se a gente pensar assim, o trabalhador comum, que de repente não tem lá muita intimidade com o assunto do PIB, às vezes acha que é um bichão difícil de entender. O que exatamente na nossa rotina, na nossa realidade agora adversa, com desemprego, cesta básica cara, botijão de gás nas alturas, se o PIB melhorar,
O que, você pode dar um exemplo na nossa vida prática, a gente já pode ver de transformação para a sociedade? Olha, na verdade, o que vai afetar mais o trabalhador é o emprego e a renda dele, tá? Então, o emprego, ele é sempre defasado no ciclo econômico, então ele sempre recupera mais lentamente. Então, eu acho que ainda há bastante para recuperar em termos de queda do desemprego. Então, já foi 14%, está 11%, então tem chance de continuar caindo ao longo do ano. Então, isso é uma boa notícia para o trabalhador. Em relação à renda dele, a renda dele tem caído nos últimos meses por causa da inflação que acelerou muito, isso foi uma surpresa para o trabalhador. Então, em termos de renda, vamos ver como é que vai ficar a inflação do ano. Ano passado foi 10%, esse ano os analistas estão prevendo entre 5% e 6%, que é alguma melhora, e isso pode diminuir um pouco esse impacto na renda dos trabalhadores. Então, o efeito do crescimento do PIB para o trabalhador demora, como eu falei, via renda dele e via emprego, e essas duas ainda têm um pouquinho de chance de melhorar ao longo do ano. Nós conversamos com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Kfouri. Professor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente no Novo Dia. Obrigado. Até a próxima.